A paz do Senhor, queridos, amém? Continuando a nossa leitura, tivemos um pequeno problema técnico com a questão da luz, a nossa iluminação, mas vamos fazer agora a nossa leitura no livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 11, que nos diz assim a Sagrada Escritura. Havia um homem chamado Lázaro e ele era de Betânia, do povoado de Marta e Maria, sua irmã. E aconteceu que Lázaro ficou doente, e Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda à noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu. Vamos acordá-lo deste sono. Seus discípulos responderam: Senhor, se dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado sobre a sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Amém? A leitura fizemos até o verso de número 15. São 15 versículos no livro de João, capítulo 11. Amém, amados? Queridos irmãos, quando eu começo a ler esta palavra, muitas informações surgem, coisas tremendas, coisas lindas. E a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar é que a Bíblia, antes de falar do problema, diz no verso 3 que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro, o mesmo que sempre recebia Jesus em sua casa. Observe que Jesus amava tanto a família de Lázaro, que sempre vivia indo a Betânia, ele sempre ia se hospedar na casa de Lázaro. Sabemos que Lázaro recebia Jesus sempre de bom grado. Vemos isso em vários evangelhos, em várias passagens bíblicas. Por exemplo, Jesus amava tanto estar perto de Lázaro, estar com Lázaro, que quando ele vai fazer sua entrada triunfal em Jerusalém, primeiro ele passa por Betânia, porque Betânia era a cidade que ficava apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Haviam 2 Betânias, mas essa Betânia em especial ficava a 3 quilômetros de Jerusalém e ficava à porta da cidade de Jerusalém. E na entrada triunfal de Jesus a esta cidade, que era a capital, Jerusalém, ele entra vindo por Betânia. Você vê que Jesus foi ungido por Marta também em Betânia. Também em Betânia, Jesus ele foi elevado aos céus. Quando ele está caminhando com seus discípulos e ele vai ser elevado aos céus, levanta a mão e os abençoa, e ali ele é elevado para as regiões celestiais. O que nós entendemos com isso? Nem todos os lugares estavam abertos assim para Jesus. Nem todos os lugares Jesus se dava tão bem, se relacionava tão bem com as pessoas, porque muitos não acreditaram nele. Até hoje muitos não acreditam nele, não é? Mas em Betânia é uma riqueza muito grande. E Lázaro
também morava lá, juntamente com a sua família, não é, que se resumia de forma incisiva, a Marta, a Maria e ao Simão leproso. Não sei se você vai recordar, mas Simão leproso também era parente de Lázaro. Não se sabe por certo se ele era tio de Lázaro, se ele era cunhado de Lázaro, ou se ele era mesmo até o pai de Lázaro. O texto não nos fala, mas você vai ver isso na passagem de Simão o leproso. Amém? Mas vamos dar continuidade. Você observa que Jesus ele foi chamado, não é, pela irmã de Lázaro, a Marta e a Maria, as irmãs, e quando chega o mensageiro dizendo a Jesus: Senhor, o Lázaro a quem tu amas está enfermo, está à beira da morte. E Jesus se detém 2 dias no mesmo lugar. Talvez você que está vendo este vídeo, você possa pensar: nossa, se Deus me ama, por que eu estou passando por esta dificuldade? Se Deus tem algo comigo, por que eu estou enfrentando esta adversidade? Deus nunca vai lhe livrar, amado irmão, do buraco. Deus nunca vai lhe livrar da cova do leão, mas Ele vai lhe livrar da boca do leão. Você está entendendo isso? Ele não vai lhe impedir de cair, de ser jogado pelos seus irmãos numa cisterna. Mas dentro da cisterna Deus vai estar com você e Ele vai arrancar você da cisterna até o trono para governar a terra conforme Ele lhe prometeu. Então descanse. Não é porque Deus não está agindo da forma que você queria que Ele agisse, que quer dizer que Deus não ama você ou que Ele esqueceu você. Lázaro ele amava, o texto fala, amava Jesus, a Marta, Maria e a Lázaro. E você não é diferente. Não existe ninguém melhor ou ninguém pior. Deus tem um amor único por todos os seus filhos. E você é filho de Deus. Você está entendendo isso? Deus me deu esta palavra. Então Jesus estava no momento passando por uma grande perseguição. Os judeus queriam apedrejá-lo por causa das suas declarações de ser igual a Deus. E ele agora se retira de perto de Betânia e vai para longe. O mensageiro chega. E quando o mensageiro está voltando para dizer à irmã de Lázaro, as irmãs Marta e Maria, chega dizendo que Jesus estava vindo e mandou dizer que Lázaro não iria morrer, mas Lázaro morreu. Lázaro literalmente morreu, mas Jesus estava falando de uma morte permanente, estava falando de uma morte que não teria mais condição de ressurgir. Ele disse: ele não vai morrer, esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O que você está passando é para a glória de Deus. O que está acontecendo na sua vida é para a glória de Deus. Deus tem um propósito excelente sobre isso que você está vivenciando. Amém, meu querido? Amém, minha amada? Deus é com você. Descansa o seu coração. Deus está te visitando. Meus amados, entenda, quando Jesus agora chega e sabe, porque na sua onisciência ele soube que Lázaro já havia morrido, ele agora chega para os discípulos e disse: olha, vamos lá para a casa de Lázaro, vamos lá, Lázaro está dormindo, e eu vou despertá-lo deste sono, eu vou trazê-lo de volta. Os discípulos não entenderam que era da morte que Jesus estava falando. Muitas vezes ele fala conosco e nós não entendemos o que ele está falando. Talvez ele nesse vídeo está falando com você e você não percebeu que esta palavra é direcionada para a sua vida. Mas naquele momento, quando ele fala com os discípulos e eles não o entendem, e chega para Jesus e diz: Senhor, então está tudo bem. Quem está correndo risco de vida somos nós. Se nós formos a Betânia, podemos morrer. Estavam duvidando da autoridade protetora do Senhor. Senhor, se formos, a gente pode morrer. Naquele lugar até há pouco queriam te apedrejar. E tu vai voltar para lá. Se Lázaro dorme, ele está seguro. E nem sempre, irmãos, quem está dormindo está em segurança. Nem sempre quem está acomodado é porque está em segurança. Está entendendo? Mas Deus, Ele trabalha, a Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela.
Em vão trabalham os que trabalham nela, se Deus não for com a sua vida, se Deus não for com a cidade. Queridos, quando os discípulos não entendem, não percebem, Jesus fala abertamente, dizendo para eles, aleluia, Lázaro morreu, eu irei lá para ressuscitá-lo. E quando os discípulos estão indo, Tomé, chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo, ele tinha um irmão gêmeo, por isso é Dídimo. E quando Tomé chega e diz para os outros, olha, nós vamos também com ele para morrer. Nem sempre todos que se dizem servos do Senhor estão dispostos a pagar um preço alto para continuar caminhando com o Senhor. Querem desistir no meio da caminhada e, além de querer desistir, também querem influenciar outros a desistirem, dizendo não vale a pena. Mas eu quero te dizer que vale a pena continuar nessa caminhada com o Senhor, vale a pena continuar nessa jornada. Deus te chamou, Ele se responsabiliza sobre a sua vida e Ele vai mudar essa história em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, aonde você está, receba esta palavra. E eles agora vão para lá e nos conta a tradição judaica que o defunto, para ser enterrado, teria que ter pelo menos 4 dias para ser enterrado. E quando Jesus chegou lá, ele já era enterrado há 4 dias, ou seja, segundo a tradição judaica, possa ter uma possibilidade de não fazer apenas 4 dias que Lázaro havia morrido, mas sim de ser enterrado. 4 dias enterrado, 3 que tenha que se esperar da tradição, pelo menos 3 dias, então são 7 dias, que formaria o número da perfeição, porque sabemos que o 7 é o número de Deus. Nesta causa, quem vai ter que entrar para pelejar na sua vida é Deus. O número 6 é o número do homem, é aquilo que o homem pode fazer, é aquilo onde o homem pode ir. Mas o 7 é apenas quando o Senhor pode agir. Amém, meu querido? Então tome posse desta palavra nesta tarde, nesta noite. Eu não sei em que horário você vai ver esse vídeo. Agora aqui é noite. Talvez se você ver esse vídeo no Japão, seja dia. Mas não importa, porque Deus é atemporal, está acima do tempo. Ele não está preso a espaço, tempo, a dia, a hora, momento, segundo, a fração. Ele simplesmente é Deus e Ele pode chamar agora a existência aquilo que não existe sobre a sua vida. Aleluia. Alabarassuri Giminaya. Entenda, quando Jesus agora leva os seus discípulos, Ele encontra com Marta no caminho, perto da entrada da cidade de Betânia. E quando ela encontra com Jesus lá, estava indo Jesus ao encontro dela. Jesus tem um encontro no meio do caminho. E eu quero lançar uma palavra profética para você nesta noite. Eu quero te dizer que Deus vai marcar um encontro com você no meio do caminho. Deus vai encontrar você nas esquinas da vida, na encruzilhada da vida. E vai te mostrar o que Ele pode fazer por você. Aleluia. Naquele momento, queridos, quando Marta encontra com Jesus, ele diz: Senhor, se tu estivesse estado aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Olhe só, aquela mulher, ela sabia que Jesus era poderoso para curar pessoas. Ela sabia que aquele homem que estava diante dela não era um homem comum. E ela vira para Jesus e disse: se tu tivesse estado aqui, tu teria curado meu irmão. Mas Deus tinha um plano mais sublime para aquela situação. Ele não vai resolver isso como você quer. Ele vai resolver isso da forma que lhe apraz, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando naquele momento, se formos comparar o que Jesus acabara de dizer 2 versículos antes, e o que Marta fala, veja a visão do homem e a visão de Deus, a mulher que estava falando, Marta, e a visão de Jesus. Jesus disse: eu me alegro, eu fico contente, porque vocês não estavam lá, porque a gente não estava lá. Porque se Lázaro estivesse adoecido e vocês estivessem lá, eu iria curar Lázaro. E vocês iam continuar apenas conhecendo que eu tenho poder para curar, que eu mando a enfermidade sair, que eu tenho poder para libertar pessoas, que eu tenho poder para salvar, mas vocês precisariam conhecer, melhor dizendo, aquele que tem poder para chamar da morte para a vida.
Naquela hora, Jesus fala: eu estou contente porque nós não estávamos lá para o vosso bem. Porque Jesus sabia quem ele era, mas os discípulos ainda tinham as suas dúvidas, e eu quero te dizer que as suas dúvidas serão tiradas para a glória de Deus. Não duvide, tenha fé, vá em frente, continue, caminhe, não pare, não tema. Deus é com você. Aleluia. E a falta de fé, queridos, muitas vezes impede de Deus agir sobre a nossa vida. E a falta de fé parece uma praga que contamina. Observe que aquela mulher chegou meio que incrédula. Ela tinha apenas uma limitação de fé. E ela disse: se tu estivesse estado aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. E aí Jesus diz: eu irei ressuscitá-lo. Ela era uma teóloga no dia de hoje, uma pessoa que conhecia tudo sobre escatologia daquela época. E ela diz para Jesus: eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Deus não vai esperar o último dia para te abençoar. O dia dele te abençoar é hoje e é agora. Se você crê nisso, tome posse desta palavra. Naquela hora, Jesus diz: eu irei aonde ele está. E ela vai chamar agora a sua irmã Maria. E quando ela chega na casa, os judeus chorando, todo mundo triste com aquela situação. Lázaro era querido. E quando Jesus estava lá no mesmo lugar onde deixou Marta, Maria é encontrada por Marta na sua casa. E ela chega e diz no ouvido da sua irmã: o Senhor está aqui. Aleluia. Eu quero te dizer, Jeová chamar. Deus está presente. Aí aonde você está, ele está aqui comigo e ele está indo aonde ele precisa ir para atender aquilo que você precisa, com socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Queridos, quando ela fala no ouvido da sua irmã e diz: o mestre está aí e está lá fora, quer te ver, quer falar com você. Deus tem prazer em falar com você. Deus tem prazer de falar com seus filhos. Deus tem prazer em ver você, olhar para você, ter diálogo com você. Aleluia. Esta situação é para que você tenha diálogo com o mestre. É para que você ore. É para que você busque-o. É para que você desça. É para que você creia na palavra e vai ter experiências maravilhosas com o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Para concluir, quando Marta avisa Maria e ela sai de casa, vai se encontrar com Jesus. Quando ela chega lá, a mesma coisa que Marta disse, Maria vem dizer: Senhor, se tu estivesse estado aqui. Observe o pensamento da mediocridade, o pensamento da falta de fé. Acha que Deus é limitado, acha que Deus não pode fazer algo, porque aos teus olhos, aos olhos de alguém, é muito difícil, é impossível, e é no impossível que Deus age. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Se fosse possível, Deus faria que você mesmo fizesse. Você mesmo teria que realizar, porque é possível, mas o que é impossível é aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Observe que Deus só fala coisas que aparentemente são loucuras. Deus, quando Ele chama uma pessoa, Ele chama uma pessoa lá do lixo, chama uma pessoa do monturo, chama uma pessoa lá de baixo. Ele faz promessas por toda a Bíblia, ou para quem acredita como eu em profecia, através de palavras proféticas dizendo que vai abençoar. Alguém para e não entende como é que um mendigo pode um dia chegar a ser um juiz. Não sabe como é que Deus opera, mas Ele opera de forma maravilhosa para te abençoar. Quem diria que José sairia do buraco para sentar-se no trono? Quem olhava a história de José como escravo, sofrendo na casa de Potifar, depois ser preso, como isso seria uma história de sucesso? Mas Ele sabe trabalhar na tua vida. Amados,
Naquele momento, Jesus tem um diálogo e parece que a falta de fé de Marta contaminou Maria. E ele chega e diz, ele vai ressuscitar aonde o puseram. E quando ele chega lá, que está com uma pedra no seu sepulcro, que era uma forma de caverna, Jesus dá uma palavra de ordem, uma palavra de comando com autoridade. Eu quero te dizer que ele está dando uma palavra de ordem e autoridade para a sua vida. Aleluia. E ele disse para alguém, tirai a pedra, coisas que o homem pode fazer. Aquilo que estava dentro da possibilidade humana. Jesus não poderia chegar para eles e dizer, bem, eu tiro a pedra, quem é que vai ressuscitar? Não. Ele disse, você tira a pedra e eu ressuscito o morto. Deus sempre vai andar com você lado a lado. Os dois vão trabalhar juntos. Deus é o Deus que anda com você. Ele não vai te isentar de trabalhar com Ele. Quem tem que encher a taça com água são os discípulos. São os convidados, mas quem transforma o vinho, a água em vinho, é o Senhor. Amados, quando ele tira a pedra, quando eles tiram a pedra, Jesus brada. Alguém até fala, veja como ele amava, chorando aí na porta do sepulcro, do cemitério. Será que ele também não poderia, como abrir os olhos do cego, ter curado este homem que amava tanto? E as pessoas são assim, questionadoras de Deus, querem entender como Deus opera, como Deus trabalha, mas quem faz é o Senhor, quem opera é Deus. Então descansa. Quando eles removem a pedra, Jesus grita, ele brada, a sua voz ecoa por todo o cosmo, tanto no reino físico como também no reino espiritual. E ele fala simplesmente o seguinte, Lázaro, com nome, ele verbaliza, ele chama o nome do indivíduo, e esta noite Deus chama pelo teu nome. Não importa quanto morto você esteja, quanto podre esteja a situação que você está enfiado nela, Ele quer tirar você desta situação, Ele quer tirar você deste buraco, Ele quer tirar você desta sepultura e te chamar para junto dele. E quando ele brada, Lázaro, porque se ele não tivesse chamado pelo nome, todos os outros mortos também teriam ressuscitados antes da hora. E ele sabe fazer e chama Lázaro, vem para fora. E parece até redundante. Alguém até uma vez brincou comigo que se Jesus errou no português, meu filho, Jesus não falava em português. Ele falava aramaico e falava hebraico. Isso é apenas uma transliteração. Mas vamos fazer o seguinte, você fala, Jesus fala errado, mas ressuscita morto. Você fala certo, mas não ressuscita ninguém. Do que adianta? Né? Apenas uma brincadeira. Mas entenda que aonde Lázaro estava, o seu espírito estava, provavelmente no seio de Abraão, provavelmente lá, no lugar que seria o paraíso. O espírito de Lázaro ouviu a voz do seu amigo íntimo e obedeceu. Aonde estava Lázaro, a voz de Jesus virou uma mão invisível, buscou de dentro daquela situação e o trouxe de volta para o corpo. Quando todos estavam na expectativa, Lázaro vem enrolado em fitas, flutuando, porque a única forma de Lázaro sair de dentro, o buraco era para baixo. O buraco não era reto na parede, mas ele era para baixo, com escadas, e ele estava amarrado dos pés à cabeça. Então a única forma lógica é de que duas formas lógicas seria: a primeira, ele flutuar e vir em direção ao seu Deus, ao seu Salvador. Ou os anjos o pegaram e o levaram e o puseram lá, mas o texto não fala de anjo, então eu prefiro acreditar na primeira parte, aonde o próprio Deus o trouxe levitando, flutuando para fora, e só lá fora Jesus dá uma ordem e diz: desatai-o e deixai-o ir. Deus vai te desatar,
tirar você deste ninho, tirar você deste rolo, tirar você dessas ataduras que impedem você de caminhar, que impedem você de andar. E Ele está te dizendo, você vai ter liberdade para andar, você vai ter autonomia sobre a sua vida. A partir de hoje, se você recebe esta palavra, dê um glória a Deus aí onde você está. Eu te peço em nome de Jesus, como servo do Deus Altíssimo, adore a Ele, porque Ele vai mudar a sua situação. Amém, meus queridos? É apenas uma breve palavra de 25 minutos. Que Deus continue abençoando a tua vida. Em nome do Senhor, receba esta palavra, guarde no seu coração. A tua vida irá mudar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu abençoo a sua casa, a sua família, a sua parentela. E se você vier a Recife, eu te convido para vir conhecer a nossa vigília, uma vigília maravilhosa. A grande vigília do soberano. É a maior vigília aqui de Pernambuco e é estrondo de Deus, é abalo de Deus. Iremos fazer ela. Eu vou colocar alguns vídeos na internet para que você venha participar de uma noite de milagre, uma noite de oração, e você vai ver o que Deus irá fazer com você naquele lugar. Se você vier para cá, vem e vê. Amém? Deus te abençoe poderosamente em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe em nome de Jesus.